Meu nome é Olindo Assis Martins Filho, eu sou farmacêutico bioquímico, sou pesquisador na Fiocruz, em Minas Gerais, e eu acredito que a importância de se debater assuntos relacionados a esse surto de febre amarela envolve o esclarecimento da população, né, da importância de utilizarmos a principal medida de prevenção, que é a vacinação disponível gratuitamente para toda a população. Meu nome é Erna Keisenkron, sou farmacêutica bioquímica, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais no Departamento de Microbiologia. Febre amarela como doença reemergente merece a atenção da população pela sua gravidade e por termos à nossa disposição as vacinas. Meu nome é Luiz Wellington Pinto, sou clínico, infectologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Acredito que a abordagem sobre a febre amarela é importante em virtude da evolução da própria doença, da reativação da doença e também para orientação da população em relação às formas graves, evolução clínica da doença e a forma como a gente pode abordar o tratamento específico da patologia. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por mosquitos. Desde 2000, não havia tantas notificações da doença em Minas Gerais. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até o momento já são mais de 150 casos confirmados no estado. Quais são as causas do surto? O que fazer? Professora Erna, o que é uma doença reemergente? Doença reemergente é uma doença que já foi controlada em algum ponto. No caso, nós temos a febre amarela em pequenos surtos de febre amarela silvestre no Brasil. Aquele ponto é controlado, mas há uma reemergência da doença posteriormente, né? Que é o que está acontecendo agora e onde também a grande preocupação é que não ocorra a urbanização, a reemergência da urbanização da febre amarela, que nós já tivemos no Brasil também na década de 40. Sim. O que houve? O que para vocês aconteceu de determinante para que algumas pessoas dizem de forma pontual do impacto de Mariana, outros da expansão, a população está cada vez entrando mais em ambiente silvestre. O que para vocês aconteceu? Olha, na verdade, se você fizer um acompanhamento, né, da história epidemiológica da febre amarela, a febre amarela sempre existiu e sempre existirá no ambiente silvestre. É uma doença que circula entre primatas não humanos e os mosquitos, né, que são os vetores que transmitem a doença entre esses primatas não humanos, que são os macacos que mantêm esse ciclo silvestre da doença. Na verdade, o que aconteceu no Brasil ao longo dos anos, se nós observarmos, por exemplo, o mapa da expansão das áreas consideradas de risco para a febre amarela, no ano de 2000, a área de risco ela era praticamente restrita à região amazônica, à região centro-oeste do Brasil e o estado de Minas Gerais, que eram consideradas regiões onde o vírus ele circulava próximo a regiões urbanas, em ambiente silvestre, mas com risco dos indivíduos, ao entrar em contato com essas regiões de mata, seja por ecoturismo, seja por questões de trabalho, eles estariam expostos. A partir do momento que nós tivemos um acúmulo progressivo de
vamos dizer, não só de desastres ambientais, mas de intervenções ambientais causadas pelo homem, nós começamos a ver essa expansão da área de transição. Então, eu acho que nós seríamos muito simplistas, né, de identificar, por exemplo, esse caso específico de Mariana como sendo o responsável, né, por tudo que nós estamos observando agora. Não, nós já temos acompanhado essa evolução de expansão da área de transição ao longo dos anos. Tanto que se nós buscarmos informações de como que as áreas de recomendação de vacinação ela vem se expandindo ao longo dos anos, nós temos hoje em dia praticamente 19 estados do Brasil onde a vacinação ela é recomendada. Eu não vou ser linear assim, em termos de causa e aí partir para as questões populacionais, assim, da reação que as pessoas tiveram. Eu vou misturar um pouco disso. Assim. Doutor Luiz, a forma com que as pessoas reagiram, em vista da imprensa, em vista dos números, né? Sabemos que o jornal vende muito mais quando você diz assim, olha, são 150 mortes, do que você dizer assim, olha, são até agora casos pontuais, restritos a esses locais que o Olindo disse. Como que você acha que a população em geral reagiu ao surto, Luiz? A população, a gente pode ver através do próprio noticiário, né, nos jornais, a população ela está apavorada, né? Porque ela procura os locais de vacinação, pessoas que não vacinavam, pessoas que não tinham essa preocupação de vacinar com a febre amarela, agora começaram a procurar. A vacinação já estava aí, né? A vacinação já faz parte do calendário. Todas as pessoas que quiserem vacinar para a febre amarela que podem vacinar. E com esse surto, né, se chamou muito a atenção da população e eles ficaram preocupados, porque, na verdade, aumentou-se muito o número de casos de óbitos. Fato este atual. O que o próprio professor Olinto disse é uma doença que não desapareceu. Existem casos de pessoas que têm a doença febre amarela, que morrem por febre amarela, mas que não eram notificados, ou pouco diagnosticados. Com essa morte dos macacos na região ali de Teoflotone, Valadares, Caratinga, isso chamou muito a atenção da população. E a população ficou preocupada. E também uma preocupação nossa, né, de evitar a urbanização dessa doença. O número, 60 mortes em Minas e 69 mortes no Brasil, qual que é a significância desse número em si? É algo preocupante, professora Erna, assim? 60 mortes em função dessa doença? Sim, é um número provisório, né? Porque existem mais casos que estão sendo estudados. E é um número alto em relação ao que se vinha vendo, né? Quer dizer, o número de casos anteriormente, a partir de 98, né, os números vêm aumentando, mas eram bem menores. Então, realmente, eu acho que a preocupação deve existir mesmo. Né? E talvez isto esteja ocorrendo porque não houve uma boa cobertura vacinal nessas áreas, que eram áreas onde a vacinação é recomendada. E, além disso, também, em Angola, recentemente, eles perceberam que, mesmo oferecendo a vacina, havia um grupo de pessoas, que eram especificamente os homens, numa faixa etária de maior produtividade, que não estavam procurando a vacina com a mesma demanda que crianças e mulheres. Entendo. Então, é preciso também o Estado estar atento, né, a quem está procurando a vacina. Eu quero voltar no segundo bloco, é exatamente isso, porque as cenas, em especial em Vitória, no Espírito Santo, as pessoas dormindo nas filas, esperando vacinação no posto de saúde no dia seguinte. Eu quero voltar depois, que tipo de reação que a população em geral teve, se isso é produtivo, se isso é de conscientização ou não. Vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco.